Fala, meus viúvos e viúvas de Walter Minhoca, quem fala é o Trick do Flamengo da Depressão com mais um vídeo pra vocês. Hoje vamos analisar quem deve ficar no Flamengo em 2022 e quem deve, meter o pé. Porque acabou esse negócio de panelinha por aqui. A gente tem que voltar a ser competitivo de verdade pra voltar a ganhar título. Então vamos analisar quem tem que meter o pé, quem tem que fazer parte daquela boa e velha barca. E quando eu falo análise, não é analisar um ou outro nome não, é analisar os 31 nomes, 31 jogadores do elenco do Flamengo atualmente. Eu acho que a forma mais clara de fazer isso é naquele bom e velho tier list que deixa tudo ali exposto pra gente saber qual o nível de importância de cada jogador do Flamengo para o elenco em 2022. Só um minutinho antes de começar a análise, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal. O canal é novo, só fala de Flamengo, várias análises. Então se inscreve aí, comenta qual análise que você quer que eu faça depois. E se quiser, curte o vídeo, que ajuda muito. Valeu? Esse daqui é o tier que eu fiz pra gente tentar analisar da forma mais clara possível. Ter aqui todos os jogadores. E eu separei em 5 grupos. Os intocáveis, aqueles caras que a gente até já sabe, né? Mas aqueles caras que não podem sair de jeito nenhum. Craques que também são um pouquinho abaixo, mas assim, não devem sair também. Tem que continuar. Embaixo, mais um pouquinho, os que deveriam continuar são aqueles caras que não estão ainda completamente consolidados, mas que devem continuar, são muito bons ou pro elenco, ou então até pro time principal. De repente, se falta alguém, se alguém se contunde, são jogadores muito importantes. Embaixo são os substituíveis pro elenco do Flamengo. Lembrando que eu não tô aqui para vir criticar ninguém, falar que o jogador não presta nem nada. Ele só não deu certo no Flamengo e deve seguir carreira em outro lugar. Que podem dar um dinheiro bom pro Flamengo e que podem ter uma reposição de forma mais fácil para manter o nível ou até mesmo aumentar um pouco. E por último, o nível de barca 2022, daqueles que não tem mais condição nenhuma. A gente deseja toda a sorte do mundo, mas bem longe do Flamengo porque acabou o tempo. Infelizmente não deu certo. Agradecemos o serviço, mas boa viagem. Eu vou tentar ser o mais rápido possível para esse vídeo não ter 40 minutos. Começando com Diego Alves, aí já começa com polêmica. Eu colocaria que ele deveria ficar em 2022. Digo isso porque é um goleiro experiente, apesar de ter se machucado muito, ter jogado mais ou menos uns 60% dos jogos do Flamengo esse ano. É um goleiro de experiência que pode agregar muito ao desenvolvimento do próximo goleiro, se for um goleiro jovem ou até mesmo se for contratado. Gabriel Batista. Goleiro Gabriel foi várias vezes o titular quando o Diego Alves se machucou, quando o Neneca foi pro terceiro. Não vou mentir, ele não foi muito mal, mas também não foi lá essas coisas. Eu acho sinceramente que ele tá entre um e outro. Deveria ficar em 2022 ou substituíveis. Eu vou colocar quem deveria ficar em 2022, mas deveria ficar como terceiro goleiro na minha opinião, por causa deste jogador aqui chamado Hugo, o Neneca. Muito tempo sem confiança, muito tempo com problemas extracampo, mas parece ter voltado de vez. Talento, todo mundo sabe que ele tem. Isso daí é uma coisa inegável. Ele foi até chamado para a seleção principal do Brasil. Então, na minha opinião, eu acredito que ele é um jogador para o futuro do Flamengo. Eu acho que ele vai ser o titular, então eu vou colocar aqui como o primeiro deveriam ficar no Flamengo. Eu não vou colocar em craque ainda, mas eu acho que ele pode vir a ser um grande jogador, ou até mesmo um craque no gol. E César, infelizmente, eu sei que sofreu muito, ainda mais jogando do lado do Muralha, mas é um jogador substituível. Léo Pereira. É o melhor dos jogadores? Não. É o pior dos jogadores? Talvez. Sacanagem. Até melhorou no final do ano, mas para sermos bem sinceros, é completamente substituível. E eu coloco insubstituível ainda mais por ter valor de mercado. Nós podemos vendê-lo com uma quantia boa e tentar em outro zagueiro e ele tentar em outro clube, porque as coisas começaram dando muito certo pra gente. Gustavo Henrique, pra mim é a mesma situação do Léo Pereira. Um jogador que começou muito mal mesmo, e depois foi melhorando um pouco, mas nada assim demais. E, na minha opinião, sendo bem sincero, pra mim um desses dois tem que ficar substituível, não os dois, só um dos dois ser negociado e trazer outro zagueiro. Porque nós temos um menino aqui que não joga tantas partidas, né? Não sei se vocês sabem quem é. E não podemos ficar sem os dois. E não podemos ficar sem os dois, né? Mas um dos dois tem que ser negociado. Eu prefiro que o Gustavo Henrique fique. Preferência normal. Então talvez eu deixe ele aqui no deveriam ficar, só que na última colocação do deveriam ficar. Rodrigo Caio. Bem, o Rodrigo Caio tem que ficar, de qualquer jeito. Mesmo o cara estando quase PhD em medicina, de tanto tempo que ele passa no departamento médico, ele é essencial, joga muita bola, é um ótimo zagueiro quando está em campo. E é apenas por isso que ele não está aqui nessa área de craque. Então eu vou colocá-lo aqui, vou colocar até na frente do Diego Alves. Eu acho que ele é mais importante para o elenco do que o Diego Alves permanecer. Bruno Viana. Davi Luiz. Davi Luiz é craque. Davi Luiz não só é craque, deve ficar no Flamengo,
como a última entrevista que ele deu, ele jogou pouquíssimos jogos. Na última entrevista que ele deu, ele falou 2 frases importantíssimas. A primeira, que eu acho sensacional para mostrar quão profissional ele é: durante essas férias, o que resta pra gente é trabalhar bastante para chegar bem no ano que vem. Durante as férias, resta trabalhar bastante. O cara gosta disso. O cara gosta de trabalhar. E a segunda que ele falou é: falta maturidade nesse time. Ele identificou na hora que o time, apesar de ter vencido bastante coisa, é imaturo ainda, e é mesmo. Sem falar na qualidade, que é uma coisa assim surreal quando ele tá em campo. Ele é essencial pro Flamengo de 2022. Rodinei, eu fico até triste de botá-lo aqui em substituíveis, mas é porque chegou uma proposta muito boa lá dos Estados Unidos. Ele tem jogado bem, ele tem feito bons jogos junto com o Mateuzinho. Pode ser a hora do Flamengo vender, o Flamengo tem bons nomes para lateral. Maurício Isla, pode ser um pouco controverso para todo mundo aqui, mas eu coloco em deveriam ficar em 2022. Para mim ele é essencial para o elenco, porque é inegável que o Mateuzinho está pedindo passagem e já tem feito atuações melhores, mas nós precisamos de um reserva à altura. E o Isla é um bom jogador. É um jogador experiente, mas deve ficar como opção no banco, como opção de elenco. E é claro, Mateuzinho. Eu não vou colocar como craque ainda, porque é muito cedo. Mas ele vai ficar aqui no topo do deveriam ficar em 2022. É um grande jogador, um poder de ataque absurdo, tem futebol moderno, levanta a cabeça antes de cruzar, excelente lateral. É um nome pro futuro do Flamengo. René acabou de completar 200 jogos pelo Flamengo, mas assim, eu acho que subiu um pouco o sarrafo e o René tá um pouquinho abaixo da qualidade que a gente espera. Apesar dele não comprometer, raramente ele erra, raramente ele compromete. Esse ano tá começando a falhar um pouquinho mais e eu acho que ele é substituível, porque o Flamengo precisa de 3 laterais esquerdos. O Felipe Luiz está com uma idade avançada, o Ramon é um grande jogador, mas a gente precisa de um terceiro, porque o Felipe Luiz não vai jogar alguns jogos, por desgaste que seja, espero que não contusão, mas pelo menos por desgaste ele não vai conseguir jogar todos os jogos. Felipe Luiz é craque do Flamengo, vai ficar no Flamengo até se aposentar e espero que quando se aposentar vire técnico do Flamengo. Ramon é o mesmo caso do Mateuzinho, um pouquinho abaixo do Mateuzinho porque o Mateuzinho jogou mais vezes, mas é um outro grande jogador, um outro grande lateral novo que é muito bom atacando, que é o futuro do Flamengo. Eu acho que nesse processo de renovação, alguma hora esse elenco do Flamengo envelhece. Já era um elenco que veio envelhecido em 2019, então agora vai dar 3 anos depois, tem que começar um ou outro mais novo subir. E eu acho que passa por esses 3 e mais um que vocês já devem saber quem é. Vocês podem me matar nessa, mas eu não ligo não. Arão é craque. É um jogador que quase não se machuca. É um jogador que joga quase todos os jogos. Se você parar pra pensar, o time quase todo é poupado. Tá lá o Arão. O time todo tá suspenso. Tá lá o Arão. O time todo tá contundido. Tá lá quem? O William Arão. É aquele cara que não ganha moral nenhuma nos jogos. Muito difícil que vá se destacar fazendo um gol, alguma coisa assim. Mas é a base do Flamengo, um carregador de piano. E fundamental pro ano de 2022, se a gente quiser ganhar alguma coisa. Pires da Mota, por outro lado, não deu certo. É mais uma contratação que a gente, assim, não tem o que dizer. Se não der pra vender, só que, assim, não dá mais pro cara. Andrés Pereira. A pior falha individual da história do Flamengo. Em compensação, um grande jogador, um jogador novo, que faz uma função de uma forma diferenciada, um segundo volante muito mais rápido, muito mais ágil. Então, eu colocaria como devem ficar. É certo que ele vai ficar para o primeiro semestre, mas a questão aqui eu acho que é mais valores. Pela cotação atual, pelo valor atual, não existe a menor possibilidade do Andrés Pereira continuar no Flamengo. Mas negociando, conseguindo um valor ali, conseguindo um valor ali na casa de uns 10 milhões de euros, dá para comprar. É um jogador novo, eu acho que tem muito a oferecer. E eu acho que ele tem o principal que ele tem demonstrado nos últimos jogos. Ele quer reconquistar a torcida. Quando tava todo mundo lá apático no jogo contra o Santos, ele tava correndo que nem desesperado. Mesmo que errando, tava correndo, tá mostrando raça. Então eu acho que é um caso que pode dar certo, pelo valor certo. Thiago Maia. Thiago Maia, pra mim, é mais ou menos a situação do Andrés, menos uma falha, mas também menos um potencial, que eu vejo um pouquinho menos. É um grande jogador, é ótimo. Também tem um valor um pouco alto. Eu vou colocar aqui atrás do Isla como deveriam ficar em 2022. No mundo ideal, ficaria com tranquilidade João Gomes. Esse fecha o quarteto do futuro do Flamengo. Jogador excelente, excepcional, marcando, tem vigor físico,
é muito bom atacando também, tem visão de jogo, é rápido, ótimo jogador pro futuro do Flamengo. Esses 4 aqui, muita gente fala de joia do Flamengo. No momento, as 4 joias do Flamengo são essas daqui. Os 4 com potencial para ser titulares. Não sei se já no ano que vem, principalmente o João Gomes, porque é uma posição mais acirrada, mas os 4 eu vejo como titulares no futuro próximo. Diego Ribas. Agora vocês me matam aqui. Eu acho que ele é na contramão do João Gomes. Não tem vigor físico nenhum mais. Não tem coragem de atacar. Não tem vigor suficiente para defender. E mesmo assim, continua sendo dono do Flamengo. Por isso, na minha opinião, é tchau. Entretanto, o Flamengo já renovou com ele, né? Deu esse pequeno brinde, então ele provavelmente não vai sair. Mas aqui é a minha opinião de ser essencial no Flamengo ou não. E eu acho que o Diego, no momento, atrapalha o time. Ele entra, não sabe sua posição e ainda tira espaço de cara como o João Gomes. Como já está praticamente certo que ele vai ficar, eu espero que ele só seja utilizado em casos assim pontuais, quando precisa de uma cadência de jogo, quando precisa povoar o meio de campo, umas coisas assim bem às vezes mesmo. Everton Ribeiro, o Flamengo colocou na lista de negociáveis. Desde que veio da seleção, é uma ladeira abaixo que só Jesus. Parece que o Tite falou, não joga mais lá, joga só aqui. E lá ele tem jogado bem mesmo. Se fosse pré-seleção, ele estaria aqui como craque, como o primeiro dos craques, na minha opinião. Agora eu vou colocar como o primeiro do deveriam ficar. Apesar dele ter um valor agregado bem alto, com seleção, com tudo mais, eu acho que é isso que a diretoria tá vendo para tentar vender, fazer um caixa e conseguir contratações, mas no momento, eu não vejo No momento eu acho que ele é muito importante pro Flamengo ainda. Apesar de ter números péssimos, os números são, assim, terríveis, mas nunca foi um cara de números, sempre foi um cara mais de performance. Mesmo talvez não sendo mais o titular absoluto da posição, aquele craque, um dos 4 assim, pilares do Flamengo, eu acho que ele ainda é importantíssimo e deve ficar, nem que seja de repente, por um banco de reserva. É muita qualidade técnica, ele pode a qualquer momento quebrar uma defesa e mudar um jogo. Eu ainda acredito no Everton Ribeiro, ainda mais se ele entrar em licença paternidade de novo, aí esquece. Menino Vitinho, aquele cara que metade dos jogos ele é um craque assim, incontestável, que a gente fica, que isso, que jogador é esse, meu irmão? E nas outras a gente não quer que ele nunca mais pise no Flamengo, é barca, vai embora. Eu acho que ele deveria ficar no Flamengo, porque o Flamengo não tem meio. O Flamengo é um completo caos quando não tem Arrascaeta. E o único que entra, e pelo menos finge ser meia, finge criar alguma coisa, é o Vitinho. E ainda pesa pra mim a situação contratual dele, o contrato tá acabando. Então se ele fosse sair agora, não seria aqui no substituível de ganhar um dinheiro bom numa venda, seria mais deixar ir embora. Então acho que tem que renovar com valores ok e deixar como peça de elenco pro Flamengo. Porque o Flamengo não tem opção. Tem que ir atrás de jogadores de meio de campo? Tem. Mesmo com o Vitinho. Só o Vitinho não é suficiente. Mas eu acho que, assim, com o Vitinho ruim, sem Vitinho pior. É isso. Esse cara aqui quem é mesmo? Jorge André Arrascaeta? Você acha que ele é substituível? Sacanagem. O mais intocável. O mais essencial pro elenco do Flamengo. É o mais essencial dos jogadores do Flamengo, assim, em muito tempo. São 2 times diferentes, completamente diferentes. Um quando ele tá e um quando ele não tá. Se desse pra gente colocar em campo um time 100% completo e um time 100% completo, só que sem ele, meu irmão, o time com ele é golear o time sem ele. Ele faz mais diferença de não jogar do que qualquer um outro. Do que qualquer um. Não existe ninguém nem perto do que ele faz. O elenco gira em torno de ter o Arrascaeta ali. Falando em intocáveis, Kennedy. Deu certo, né, irmão? Mais um da barca. Jogador caro, veio da Premier League. Eu tinha muita esperança, me decepcionei bastante. Parece que até agora ficou fora de forma, não conseguiu recuperar a forma. Vamos ver no início de 2022. Tem aquele tempinho do Carioca para você tentar jogar mais tempo. Mas assim, até o que apresentou agora não vai fazer tanta diferença de voltar não. E não existe a menor possibilidade do Flamengo comprar. Então, barca. Gabigol predestinado. Óbvio que é intocável. E um pouquinho menos que o Arrascaeta, né? Vamos ver, ó. Quando o Gabigol não joga, tem o Pedro, que é um ótimo jogador, um ótimo centroavante. E quando o Arrascaeta não joga, o Flamengo simplesmente não entra em campo. Entra ali o time do Ibis. É um cara que eu tô começando a ficar preocupado com o assédio da Europa. O primeiro jogador brasileiro que foi 2 anos artilheiro da Libertadores. É artilheiro do Brasil sempre. Só não foi artilheiro do Brasileirão porque jogou um pouquinho mais da metade dos jogos, que é uma coisa absurda. Isonomia, né, dona CBF? Mas que é a cara do Flamengo, é a cara desse...
É a cara dessa geração vencedora e não pode sair de jeito nenhum. Espero que vocês segurem ele de qualquer jeito. Bruno Henrique pra mim é intocável ainda. Tem jogado mal desde que voltou da lesão, mas assim como vários outros, voltou da lesão um pouco antes da época, apressado e não conseguiu jogar bem. Ele depende muito da velocidade dele, depende muito de como ele tá fisicamente. Mas é um jogador assim excepcional. Pra mim, os 3 intocáveis são esses do Flamengo. Eu acho que passa todo o elenco, todo o sucesso do elenco por esses 3 caras. Vitor Gabriel é um caso aqui de uma promessa da base que eu vi jogando bem, vi fazendo mais, que nos profissionais a coisa ficou ruim. Teve muito mais espaço do que todo mundo pensava, talvez foi até um pouco verde, não foi tão maduro pros profissionais. Com o Pedro se machucando, o Gabigol vivendo na seleção, jogou muito mais do que deveria esse ano. Quando entrou o Vitor Gabriel, queimou completamente a moral dele com a torcida. Tá na hora de procurar algum clube europeu, algum clube para que ele comece a jogar mais, para que ele comece a ter mais desenvoltura, porque aqui, infelizmente, não vai dar mais. A gente tem que contratar um terceiro centroavante ou buscar na base, mas Vitor Gabriel não teve confiança nenhuma, não foi bem, foi muito mal esse ano. Não apresentou nada que a gente pudesse falar assim, não, mas pelo menos tem isso. Não apresentou nada disso. Então acho que chegou a hora de procurar um time para vendê-lo e contratar um cara novo. Michael, olha o que vai acontecer aqui. Craque. E se ele tá feio, é aqui. Mas Michael, o que ele se tornou esse ano é uma coisa assim que vai ser importante demais pro Flamengo. É muito legal ver esse jogador que estava lá. Pra quem não lembra, ele foi o primeiro profissional junto com o João Gomes a se apresentar. O João Gomes ainda estava naquela questão de subir do profissional. O Michael era o único cara 100% do profissional que se apresentou. Ele voltou logo depois de se casar, ele não teve lua de mel pra voltar a treinar, pra jogar o Carioca que não tinha nem transmissão. Um Carioca que vários jogos não foram nem transmitidos, que você não podia nem ver os jogos, só conseguia escutar. E ele tava lá porque ele queria sequência, ele queria ter mais espaço, ele queria jogar mais. Depois de enfrentar uma depressão sinistra, depois de ter vários problemas que todo mundo já conhece na vida, é um cara vencedor e é um cara que, principal, não é peninha, ele tá jogando demais. É o artilheiro do Flamengo no Brasileirão, mesmo sem ser titular absoluto. Ele pensa o futebol de uma outra maneira, de uma maneira mais criativa, de uma maneira mais de quebra de linha, de uma maneira de partir pra cima, de uma maneira não pejorativa, mas de um peladeiro, de jogar, de encarar, de se divertir. E isso daí pro Flamengo, pra esse novo Flamengo que precisa ter, porque o de 2021 foi fracassado, passa muito pelo Michael. É um jogador que a gente tem que começar a pensar nele, dar o passo acima e ser titular do Flamengo. Pedro. Muito assédio do Palmeiras, reserva do Gabigol. Provavelmente o Palmeiras vai conseguir pegar. Então ele... Achou que eu tô falando sério? Pô, tá de sacanagem, Palmeiras. Chora mais. Pedro é nosso craque. Ele tá aqui logo depois do Ilharão. Logo depois do Ilharão, porque o Ilharão joga mais tempo que ele. Mas um cara completamente essencial, um craque do Flamengo. Vai começar a jogar ele, Gabigol, ou então Michael no titular. O Flamengo tem que começar a usar todo mundo. E aqui ficou meu ranking final dos jogadores do Flamengo. Eu acho que esses aqui... Temos um total aqui de 9 jogadores que eu acho que deveriam procurar outros caminhos em 2022. Mas entre eles tem o Diego, que vai continuar no Flamengo, então não vai ter isso. 8 jogadores, na verdade, então, que poderiam seguir outro rumo, sair do Flamengo e a gente pensar em reposições. Vendo aqui assim por alto o elenco, eu acho que os principais 2 problemas do Flamengo que tem que ser, assim, pontuais, além do técnico, claro, mas é um zagueiro de confiança, porque o Rodrigo Caio se machuca muito. Eu acho que o principal é o meio armador, para não deixar o time cair tanto quando o Arrascaeta não estiver podendo jogar. É o mais essencial. E aí depois vamos para outras necessidades, como volante, como outro lateral esquerdo. Eu acho que o Flamengo vai atrás de um outro goleiro, mas eu no momento não daria prioridade para isso. Mas enfim, esse é o time, esse é o elenco. Tem grandes jogadores já. Tem time pra brigar por tudo, pra disputar tudo. Se fosse com um treinador com uma mentalidade vencedora, querendo ganhar, venceríamos alguma coisa. Não vencemos porque o Renato Gaúcho nos jogou pra baixo. Nosso elenco é forte, nosso time é forte. Falta uma peça ou outra pra gente melhorar e se elevar. E o principal, que é voltar ao topo da Libertadores e do Brasileirão. Então agora é com você, me diz o que você acha. Eu disponibilizei esse tier para você fazer lá no meu Twitter, @TrickFladaDepre. Pode ter certeza que estaremos fortes, seremos competitivos ano que vem. E é isso aí, quem não se inscreveu, não se esquece de se inscrever. Se gostou do vídeo, curte. Muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço e saudações rubro-negras.